Boa tarde, senhores. Sou o Elton, da empresa Superior, trabalho com engenharia de aplicação e o tema da nossa palestra aqui hoje é sobre o monitoramento de rolos transportadores. Tá? Um rápido overview a respeito da empresa. A Superior ela é uma multinacional americana. Ela adquiriu a Parcan, que era uma das maiores fabricantes de rolos do país, em 2015. E o foco da empresa no Brasil é a fabricação de componentes, como rolos, tambores, como equipamentos também, transportadores móveis e britadores, peneiras, equipamentos voltados para a mineração. Tá? No Brasil, nós estamos localizados no interior de São Paulo, e temos atuação em praticamente quase todos as principais mineradoras, siderúrgicas e indústrias de celulose e papel do país. Tá? Então vamos falar sobre a segurança e o monitoramento de rolos. Tá? É importante falar sobre a segurança, porque logo vem na mente uma preocupação que são os rolos revestidos com borracha, né? E, de fato, os rolos revestidos com borracha sempre foram um problema para a aplicação, porque, devido ao revestimento ser de polímero, o rolo, quando ele tinha uma falha prematura ou quando ele chegava ao fim da vida útil, ele acabava se tornando um problema, porque o rolo ele passava a ser um equipamento gerador de um sinistro, como um incêndio. Mas é importante frisar também que a borracha ela é muito importante para o transporte de minério ou de minerais. Quando a gente olha para o Brasil, onde tem uma das maiores capacidades de transporte, né, de minério do mundo, nós temos algumas operações na Vale que algumas casas de transferência são de mais de 15, 16 metros de altura, transportam mais de 22 mil toneladas de minério de ferro. Isso só é possível porque lá embaixo tem uma mesa de impacto com rolos revestidos com borracha. Então, a borracha ela é importante para a mineração. Porém, ela não precisa mais ser um problema hoje, ou um risco para a segurança do transportador, para a segurança da operação. É por isso que a Superior desenvolveu já nesses últimos anos um revestimento de borracha antipropagação de chama, ou o revestimento anti-chama. Tá? Esse revestimento ele tem a certificação o L94 na classificação V0. Isso significa que em menos de 10 segundos ele autoextingue o fogo. Tá? Ele não propaga esse fogo. Nos Estados Unidos, como nós exportamos essa borracha para lá, nós também temos a certificação do departamento EMESHA. Tá? A dureza, só olhar aqui que eu não estou enxergando ali. Tá. O processo de fabricação desses rolos é através da vulcanização. Nós não temos nenhum rolo fabricado pela Superior com anéis por interferência. Todos eles são vulcanizados, que isso traz uma segurança muito maior ainda para a aplicação. E nas características comparadas com o revestimento em borracha natural, essas características até melhoraram, principalmente na resistência à abrasão, que é o que dita ali o quanto o rolo vai desgastar, né, a vida daquele revestimento. Hoje, o revestimento anti-chama está ali na casa dos 50 a 70 milímetros cúbicos a resistência à abrasão. Então, rolo revestido com borracha, ele não precisa mais ser um problema para o transporte. Tá? Pode ser usado com toda a segurança. Eu vou passar agora aqui um vídeo. Opa. Era para rodar um vídeo aqui. Vocês conseguem rodar o vídeo por aí, por favor? Não?
Não está rodando. Então vamos passar para o próximo slide. Então vamos lá. O rolo revestido com borracha anti-chama, ele é um recurso que está disponível, mas ele é um recurso de corretivo. Ou seja, se tudo der errado, a borracha está lá para evitar o pior. O monitoramento já é uma ferramenta de análise preditiva. É receber o dado, né, receber a informação antes do problema acontecer. Então, por isso que essas duas tecnologias, tanto o revestimento anti-chama como o monitoramento, eles dão um bom casamento para a questão da segurança dos transportadores. Tá? O mais encantador dos rolos com sensores é que quando você olha ele do lado de fora, ele não muda absolutamente nada. O rolo ele não tem cabeamento, ele não tem nada que altere o seu cavalete. Tá? E nem precisa também de uma equipe especializada para fazer a instalação desses rolos. Por quê? Os sensores eles estão embarcados dentro do rolo. Ele é montado durante o processo de fabricação. E a gente só consegue enxergar o cartucho de sensores quando a gente vê uma imagem explodida do rolo ou quando você abre o rolo. Tá? Então tá aí, ó. Essa é uma grande vantagem do rolo fabricado pela Supiro. Os sensores são embarcados. Existem algumas outros recursos disponíveis no mercado, mas que eles são instalados nos cavaletes. Tá? Então, existe essa desvantagem porque fica exposto ao tempo, às condições de aplicação, que a gente sabe que na mineração não são das melhores. Então, o hardware ou o cartucho de sensores está protegido dentro do rolo. A antena, porque todo o processamento ele ocorre ali dentro do rolo, que ele tem um chip, e esse chip, então, ele transmite os dados para essa antena que fica na face do eixo. Esses dados são transmitidos através de uma rede de transmissão LoRa. Tá? É uma rede de longo alcance que, para vocês terem uma ideia, um gateway ou uma antena instalada numa planta, ela pode ter um alcance de um raio de 4 quilômetros, né, um raio de 4 quilômetros, e pode absorver dados aí de 3 a 4 mil rolos. Então, quando se fala em infraestrutura para instalação de rolos com sensores, é baixíssimo, é muito baixo. Tá? Outra vantagem dessa tecnologia que está disponível é que ele próprio gera a sua energia através da rotação. Então, esses rolos eles não possuem bateria, o que pode ser descartado tranquilamente sem nenhum problema com o meio ambiente. Então, o rolo, a partir do momento que ele entra em contato com a correia e ele rotaciona, ele gera a sua própria energia. Tá? O que esse rolo consegue medir hoje? Né? Qual é o status que nós estamos nessa tecnologia? Hoje mede-se a temperatura dos 2 rolamentos. E essa medição ela é uma medição exata e naquele exato momento, porque não existe um sensor que fica instalado na face do eixo ou no cavalete, que neste caso precisa de todo um cálculo de dissipação de temperatura. Os sensores eles ficam alojados no eixo em contato com o rolamento. Então, a medição ela é muito mais segura. Tá? Medimos também a rotação do rolo. Mas por que medir a rotação do rolo? Através da medição da rotação, nós podemos identificar quando um transportador está em operação ou quando ele está parado. Ou quando há posições que não têm contato com a correia ou quando há um travamento de rolo. E através da medição de rotação, é medido também o desgaste do revestimento ou o desgaste da parede do tubo. Então, o sistema, através da inteligência artificial, consegue medir isso e informar. Temos também agora, nesta versão, a medição de vibração. Né? A vibração do conjunto do rolo é a medição RMS. Então, em resumo, ele mede temperatura dos rolamentos, direito e esquerdo, os 2 rolamentos, medição da vibração e medição de rotação e travamento, desgaste. Tá? Esse é uma foto de alguns rolos que foram fornecidos à Vale. Ele possui aqueles 2 recursos que nós apresentamos aqui hoje, que são o sensoriamento, que está embarcado no rolo, e o revestimento anti-chama.
Essa foto mostra também que a equipe que faz a instalação é a própria equipe que já está acostumada ou treinada para fazer a instalação dos rolos, tá? Os rolos não inteligentes ou não sensoriados. A instalação é muito simples, ela pode ocorrer tanto na versão web, na sala de controle você faz o link dos rolos, ou você pode fazer na operação mesmo com o celular, fazendo a leitura do QR Code, que é gravado tanto no cavalete quanto no rolo. Tá ok? Agora eu vou convidar a Cíntia Regatielli. A Cíntia é engenheira de materiais da Vale Vitória. E nós vamos ouvir um depoimento. Eu gostaria que a Cíntia reportasse, porque a Cíntia é uma cliente que tem alguns rolos instalados lá na planta e a gente gostaria de ouvir, Cíntia, qual é a sua impressão sobre o uso dos rolos com sensores nesses últimos meses aí, tá? Vamos lá. Obrigada, Elton e Rodrigo. Não, gente, só queria complementar o Elton, que começou com a gente lá no Porto, né? A gente que fez o teste dos rolos sensoriados, foi a SAT ST3612, e a gente ficou quase um ano acompanhando aí essa evolução dos testes em campo, né, com os inspetores, medindo e acompanhando, né, pela tela, para verificar os resultados. E a gente está muito feliz, né, com os resultados. Eu tinha falado mais cedo, quando a gente falou em sensoriamento, né, que a gente tem aí enclausuramentos acontecendo, que estão impedindo a nossa inspeção, e em rolos isso se tornou muito importante para a gente. E esse desenvolvimento com a Superior, como o Elton falou, ele verifica a temperatura e verifica a vibração sem cabo. Então, ele é por wireless e isso é muito bom para a gente, né? E agora a gente está fazendo os próximos passos, né? A gente já está fazendo essa implantação em LoRa e também no CMA, que é no Centro de Monitoramento de Ativos. Então, a gente já vai ter esses resultados do SAP para a gente estar acompanhando aí, né, os rolos sensoriados. Além, é claro, que é um grande desafio aí de todos que sabem que é difícil a gente acompanhar a vida útil de rolo, né? Quando sai, todo mundo, ai meu Deus, quando que durou o rolo, né? Agora não, com esses rolos sensoriados nos locais críticos, a gente vai saber quanto tempo está durando esses rolos. E é isso, quero agradecer aí, né, a Superior aí pela parceria aí nesse desenvolvimento. Podemos abrir para perguntas? Temos 2 minutinhos.